Felipe, como é que vai? E aí, Bernardo, tudo bem? Tudo bom? A Adriana, a doutora Adriana está entrando, ela que vai fazer a apresentação da CIP. Buenas tardes. Boa tarde. Vou tentar falar um pouco português, mas acho que se está bom para vocês, vou falar em espanhol devagar, vou devagar. Se vocês não compreendem algo, por favor, pode interromper. Combinado. Acho que a gente podia começar então, né, Adriana? O que você... Pode ser? Sim, vou compartilhar minha tela. Tá. Bom, então, boa tarde a todos. A gente vai dar início a mais uma reunião aí do núcleo de núcleo avançado de vascular e endovascular do Círio. A gente vai dar então sequência às apresentações dos novos aparelhos de hemodinâmica, né? A gente já teve a apresentação aí acho que da Canon e da GE. Hoje a gente vai ficar com a Siemens e a Philips. Eu vou passar então a palavra para Adriana Garcia Lugo, né, que representa aí o pessoal da Siemens para falar. A gente vai dar um enfoque mais clínico aí, né, acho que em relação a software, né, recursos. E a gente vai dar, então já deixo a palavra, já dou a palavra para a Adriana. Adriana, se você quiser, pode começar. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada. Boa tarde para todos. Vou falar não só de tecnologia ou aparelhos, também vou falar um pouco sobre los, voy cambiar para español, voy a hablar un poco sobre los conceptos referidos a salas híbridas, en temas vasculares, en temas pues oncológicos y algunos otros que entendemos son importantes conversar, entender que tienen que ver con planificación y que tienen que ver con comprender bien los conceptos, ¿no? Entonces, el primer concepto es qué es una sala híbrida, que seguramente todos los que estamos aquí lo entendemos, pero realmente es importante repetir, repasar. Se trata de una sala con todas las características de una sala quirúrgica, con todas las características de asepsia, antisepsia, etcétera, que tiene la posibilidad de combinar o de tener guías por imágenes avanzadas, bien sea por angiografía, por tomografía, resonancia o combinación de todas ellas. ¿Sí? El uso clínico de todas estas salas obviamente es fundamental y es el que realmente determina qué tipo de equipamiento es el adecuado para esa sala quirúrgica, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo los temas de salas híbridas? Por allá, por el 2007, se inició a través del uso de equipamiento robotizado, creado justamente en Siemens, con el concepto de flexibilidad y de facilidad de uso en el campo quirúrgico. Ahora vamos a ver por qué, cuáles son esas características. Luego se evolucionó a tener la posibilidad de combinar estos equipos de angiografía con mesas quirúrgicas de terceros, primero con Hillrom, luego con Maquet o con ambos. Posteriormente también hay una evolución en el uso de todo lo que son los sistemas de software para guiar justamente ese tipo de procedimientos y ya últimamente con nuevas generaciones de esos equipos robóticos que son como el gold standard para estar dentro de una sala quirúrgica. Se habla del concepto de lo que es la inteligencia de procedimiento. Ahora, puntos importantes a considerar cuando pensamos en una sala híbrida de uso multidisciplinario o no. Lo primero, y nuevamente, lo que define las decisiones de equipamiento son decisiones de usos clínicos.
cuáles son los procedimientos a realizar, cuáles son las expectativas, quiénes van a estar involucrados en esa sala. Segundo, cuál es el área que tenemos para esa sala, acorde a esto, a los requerimientos de equipos, tanto los equipos de guía por imágenes como los equipos de terceros propios de las áreas quirúrgicas. En tercero, ¿cuáles son los equipos de protección radiológica? Obviamente. ¿Cuál es el tipo de mesa a utilizar? Y este es un punto que realmente es fundamental y es una decisión que debe ser tomada muy temprano durante el proyecto a realizar de la sala híbrida. El personal capacitado, tomar en cuenta no solamente la parte médica, sino el área técnica, el área de proyectos, el área de enfermería, por ejemplo. Luego, el espacio para los cuartos de máquina, el área de los cuartos de control, obviamente todo el trabajo de planificación de áreas limpias, dónde estaría selle, dónde está el área sucia, vestidores, aseo, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, podemos entender que cuando trabajamos con todo lo que tiene que ver con salas híbridas, no se trata solamente de vender un equipamiento, sino de hacer un acompañamiento para que todos trabajemos juntos en esa planificación. Entonces, inicialmente, una consultoría que significa vamos a sentarnos juntos, vamos a entender qué se necesita y vamos a llegar a una solución adecuada para cada lugar. En segundo, ¿cuál es el portafolio nuestro y de nuestros partners? Tercero, una vez que está definido esto y que arranca el proyecto, ¿cómo yo puedo garantizar como empresa que ustedes utilicen de forma adecuada ese equipamiento en términos de educación, en términos de mejora de flujos de trabajo clínicos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un team de expertos multidisciplinarios en todo lo que mencioné anteriormente. Es importante entender cuál es el portafolio, pero desde el punto de vista, de nuevo, entender bien las limitaciones, las ventajas, los usos clínicos y ahí llegar a la decisión final sobre cuál es el equipo adecuado. Yo les mencioné anteriormente que hay un concepto más nuevo que es el concepto de inteligencia de procedimiento, entendiendo que dentro del área quirúrgica, generalmente quien lleva la batuta es el cirujano. Entonces, ¿de qué forma podemos agilizar, facilitar, disminuir los tiempos de procedimiento, mejorar los resultados clínicos del paciente a través de un conjunto de actividades, de software, etcétera, que llamamos inteligencia de procedimiento? Tiene que ver con algo que se llama case flows, que está en las últimas plataformas, y es de qué manera automatizamos los pasos a seguir, adecuándolos al tipo de procedimiento. Si yo voy a hacer un procedimiento de aorta o cardíaco, cualquiera sea, el equipo automáticamente se hace un seteo de lo ideal para trabajar con ese tipo de procedimiento. Permite también estandarizar, y eso es fundamental, los flujos de trabajo. ¿Qué tipo de procedimiento vamos a hacer? Ahora vamos a ver algunos ejemplos clínicos y mejorar de forma automática cómo yo veo las imágenes, cómo optimizo la calidad de imagen a través de un sistema que se llama Optic, que es un sistema que utiliza inteligencia artificial avanzada para mejorar la calidad de imagen de los equipos, ¿sí? Entonces, es fundamental en una sala híbrida, de nuevo, mejorar los resultados clínicos a través de facilitar el trabajo dentro de él. ¿Cómo eliminamos pasos que no son necesarios dentro del área quirúrgica? ¿Cómo reducimos actividades que son necesarias, pero que se pueden hacer de forma automática? Y asegurar la estandarización en imagen, no importa quién esté manejando el equipo.
Un ejemplo de ello es, para trabajar, por ejemplo, con aorta, en el caso, bueno, IVAR y más, todavía creo que tienen mucho más valor en aquellos casos más complejos donde se amerita hacer FIVAR o branch, etcétera. Entonces, allí es donde tiene más valor este tipo de software que forman parte de la inteligencia de procedimiento. En este caso, que nosotros podamos utilizar la data que ya tenemos de tomografía, hacer un modelo de la pared, poder fusionar la imagen y poder tener un resultado final mucho más preciso, en realidad disminuye los tiempos de procedimiento, cuida los riñones del paciente, disminuye la cantidad de contraste. Les voy a mostrar rápidamente un video con un ejemplo de cómo funciona este software que es el IVAR Guidance. Entonces, el IVAR Guidance es un software donde primero se carga todas las datas de las tomografías previas de forma automática. El sistema segmenta y analiza la pared de la aorta. No solamente segmenta, sino que va a marcar automáticamente o podemos hacerlo de forma manual, marcar todas las áreas de interés anatómicas, ostium de las arterias renales, del tronco celíaco, evaluación de las arterias ilíacas. Toda esta data es guardada dentro de este software. Nuevamente podemos marcar de forma manual y colocar algunos puntos de interés. Esta data es enviada entonces a la sala de angiografía y se hace un sistema de visualización de estas áreas o de estas marcas anatómicas que se evalúan, que se pueden manejar obviamente también o reajustar si fuese necesario de forma manual. Esto se envía a la sala de angiografía. Allí se hace una fusión de imagen con todas estas datas. A partir de allí se empieza a trabajar sobre lo que llamamos un roadmap 3D con estas marcas anatómicas y a partir de este momento entonces podemos de forma automática llamar o marcar esas áreas de interés, como por ejemplo voy a trabajar quiero ver la arteria renal derecha o la izquierda, y el equipo automáticamente, el arco se sitúa en la proyección adecuada para visualizar esa marca anatómica. Se hace, por supuesto, la colocación o el deployment de la endoprótesis y, por supuesto, ayudados por todo lo que son las imágenes adquiridas a través del 3D, hacer la evaluación posterior de esa cirugía dentro de la misma sesión. Entonces, ahí podemos ver lo que son los K-flows, solamente mencionando en qué parte del procedimiento nos encontramos. El equipo lo hace de forma automática. Se hace la evaluación de los resultados. Si fuese necesario, entonces, hacer, por ejemplo, si encontramos, por ejemplo, la necesidad de hacer un tratamiento de alguna complicación como un endolix, etcétera, se hace de forma automática en el mismo procedimiento. Automática no, se hace de forma inmediata dentro del mismo procedimiento. ¿Qué se ha conseguido con esto? Bueno, disminución de, obviamente, la cantidad el uso del contraste, pero también disminución del tiempo de procedimientos, que todos sabemos lo que eso significa, y por supuesto, el cuidado de la parte renal. Entonces, similar funciona para, por ejemplo, procedimientos como TAVI, donde se automatiza, se segmenta la pared, se fusionan las imágenes, etcétera, con resultados muy importantes. Hay algunos estudios que están aquí donde vemos, por ejemplo, ausencia de leak paravalvular, es decir, excelentes resultados que, por supuesto, mejoran la tasa de supervivencia. Otro uso importante de la sala híbrida dentro de todo lo que es la parte vascular es todo lo que es el control de daños en aquellos pacientes politraumatizados, donde se puede, utilizando la tomografía previa, hacer el tratamiento tanto endovascular como también
abierto, como es este caso, y hacerlo de forma y hacerlo en una sola sesión sin mover al paciente dentro de la sala híbrida, justamente, como lo podemos ver en este caso. Lo mismo ocurre para tratamientos guiados por aguja, como por ejemplo localización de tumores o el uso del DynaCT o el Conbeam CT para localizar utilizando toda la guía por imágenes y de guía de colocación de aguja y hacer la resección dentro de la misma sala híbrida sin necesidad de movilizar al paciente entre un tomógrafo o un resonador hacia el área quirúrgica. Por supuesto, con una disminución importante de los tiempos de procedimiento. Aquí también podemos ver el uso de lo que se llama el needle guidance para localizar tumores hepáticos y poder hacer en una misma sesión, dentro de también la sala híbrida, poder hacer ablación, segmentectomía si fuese necesario, quimioembolización, radioembolización. Esas son las, digamos, las bondades de y la importancia de tener una buena guía a través de un DynaCT para realizar ablaciones, por ejemplo, dentro del área de la sala híbrida. Ahora, ya para la última parte, cuando nosotros definimos o les comenté al principio que la definición de cuál es el equipo adecuado tiene que ver con una definición clínica, es el tipo de procedimiento. Con nosotros decimos que hay un gol estándar dentro de las áreas quirúrgicas que es mantener la flexibilidad, la facilidad de trabajo si fuese necesario de cirugía abierta o combinada y tener un equipo que te acompañe justamente eh, a tener esa posibilidad de libertad dentro del área quirúrgica, pero que a su vez respete todo lo que tiene que ver con los criterios de asepsia y antisepsia. Entonces, este equipo que es el Artifino es un equipo robótico, que quiere decir que tiene 9 ejes de libertad de movimiento. Es un equipo que hacia el techo no tiene ningún tipo de conexión y que yo lo puedo retirar y traer al área quirúrgica en cualquier momento y de forma muy rápida. Los tipos de usos de disciplinas quirúrgicas, por supuesto está la parte vascular, donde es fundamental todo lo que tiene que ver con flexibilidad y cobertura del paciente, facilidad de ubicación del cirujano. Lo mismo con la cirugía cardíaca, lo mismo para la cirugía torácica o la cirugía abdominal, cirugía de columna, de la parte de neurocirugía, la cirugía de trauma y de hígado. Nuevamente, la posibilidad de poder combinar todas estas disciplinas quirúrgicas son gracias a la posibilidad de tener una flexibilidad de uso del equipo. Entonces, es un equipo que cuenta con lo que mencionamos anteriormente, que es la inteligencia de procedimiento. Tiene la posibilidad de integrar mesas quirúrgicas de terceros y esta definición es muy importante. Va a depender de la necesidad de posicionamiento del paciente, ¿sí? Si la mesa es una mesa plana o si la mesa se necesita que sea segmentada para colocar el paciente en posiciones semisentadas, etc. El isocentro flexible, que es una característica que solo tiene este equipo. La posibilidad de adquisiciones de volúmenes grandes, por ejemplo, en abdomen o en pulmón, en tórax. Tiene un espacio más amplio entre el arco y el detector que permite maniobrar la parte quirúrgica, dispositivos grandes, etc. Las posibilidades de parquear fuera del área quirúrgica y todo lo que tiene que ver con el control de infección, obviamente dentro del quirófano o intrahospitalario. Les comenté, es posible integrar mesas quirúrgicas de terceros, que en este caso lo fundamental tiene que ver con el tipo de posicionamiento del paciente. Siempre tomando en cuenta que la mesa quirúrgica propia del equipo del Artifino, la mesa quirúrgica propia que es la mesa Siemens, que es la que podemos ver aquí,
es una mesa también que cuenta con todas las características quirúrgicas, movimientos Trendelenburg, Cradle, etcétera. Pero la única diferencia es que es un tablero plano y fundamentalmente tiene un tablero flotante. Es decir, para hacer la parte endovascular es mucho más amigable con los endovasculares en el caso de poder llevar la mesa y moverla siguiendo el contraste. Esa es como la diferencia fundamental. Los movimientos de la mesa son acompañados por los movimientos del arco y no al contrario. La vuelta completa o la adquisición completa en 360 grados del Dynasty también es fundamental porque hay más cantidad de imágenes que se toman y menos que se reconstruyen. Es decir, la resolución de la imagen es superior. Y todo esto en menos de 6 segundos se hace esa adquisición. Lo mismo el volumen grande que les mencioné anteriormente, permite tomar mayor cantidad de, por ejemplo, cuerpos vertebrales o tórax completo o abdomen. Y esto tiene que ver con el amplio espacio entre el detector y el tubo, justamente para poder maniobrar dentro de la parte quirúrgica. Rápidamente yo puedo entrar y sacar el equipo de todo el área quirúrgica, parquearlo o traerlo si necesito hacer imágenes de forma rápida. Y esto es fundamental, por supuesto, cuando estamos hablando de un área de quirófano, como lo podemos ver aquí, completamente funcionando como un quirófano para cirugía abierta y el equipo no interrumpe el flujo de trabajo dentro del área quirúrgica. También lo puedo posicionar rápidamente para estacionarlo, lo que se llama posición hacia el techo o ceiling. Y todo lo que tiene que ver con el cuidado de las infecciones, porque tiene una cobertura que es justamente anti-gérmenes. Además de eso, no permite que entren los líquidos y tiene una forma particular de limpieza que disminuye las infecciones, por supuesto, intrahospitalarias. No tiene ninguna conexión al techo, por lo que respeta el flujo laminar. Y bueno, se explica en todo momento cómo se hace la limpieza de forma adecuada de este tipo de equipamiento. Con eso termino la presentación. Si hay alguna duda, espero que hayamos podido cubrir lo que queríamos ver. Obrigado, Adriana, pela apresentação. Ficou bastante claro, né? E acho que é interessante essa segunda parte, né, da apresentação desses angiógrafos. Na apresentação anterior do mês passado, minha conexão mais caiu do que ficou, então não sei se o André explicou, mas é que o hospital, acho que ele está com um planejamento para investir numa sala híbrida, né? E esse conceito de sala híbrida que a Adriana mostrou no começo da apresentação dela é importante, né? Porque é diferente da sala híbrida de uma sala de intervenção, né? Numa sala híbrida você associa o procedimento, no nosso caso, né, o endovascular com etapas de cirurgia aberta, né? Então todos esses cuidados com contaminação, né? Essa questão do acabamento do aparelho que a Adriana comentou, isso tudo é importante, né? Porque muitas vezes a gente vai estar associando com o uso do angiógrafo com cirurgia aberta, né? Eu tenho umas perguntas só, Adriana, não sei se você vai saber me responder. Assim, o processo de fusão das imagens, acho que você podia parar o compartilhamento de tela para voltar. Aí está. O processo de fusão das imagens, quanto tempo leva para a gente ter esse processo? Claro, uma vez já tendo a tomografia, as imagens já baixadas, já tendo feito a imagem no angiógrafo, esse processo de fusão, quanto tempo ele leva para ser feito, a fusão das imagens? Son unos menos de 10 segundos. Es un proceso muy rápido. Es un proceso, lo que más tarda y tarda también menos de, no sé, 15 segundos, es cuando hace toda la parte de el patrón de la pared de la aorta. La fusión de imágenes es muy rápida. E essa integração também com a maca é importante, né? Porque a posição do aparelho do arco em relação à maca ela fica salva, né?
Yo creo que una de las cosas más interesantes es justamente eso, cuando el equipo la forma perpendicular de mirar cada uno de los vasos, ¿sí? Yo voy a trabajar con renal derecho, renal izquierda. El equipo guarda, bueno, esta es la proyección en la cual debo trabajar la renal derecha, eso queda guardado, y cuando están colocando en la endoprótesis se llama voy a la arteria renal derecha y el equipo automáticamente posiciona el arco para que lo estemos viendo de la manera más adecuada. Eso para mí es uno de los puntos clave y que de verdad disminuye y facilita el trabajo dentro del área, dentro de la cirugía. E uma outra questão também, né, que acho que é importante a gente deixar claro que naquele conceito de sala híbrida também tem a questão de espaço, né? Em termos de recuo do aparelho, para quando você vai para a cirurgia, né, para as etapas, né, de cirurgia aberta, o aparelho não ocupar, não atrapalhar o procedimento, né? O artes fino, a base dele é fixa e o arco Correcto. ele corre. Quanto ele consegue afastar da mesa? Você sabe essa informação? A base, quanto ela pode ficar afastada da mesa? N- No la tengo en mi cabeza, pero son informaciones técnicas que les hacemos llegar, están escritas. Mas de qualquer forma, Ahora, de hecho se puede instalar hacia el izquierdo, hacia el derecho. Esas decisiones justo tienen que ver con el espacio y con el uso del equipo. Pero definitivamente, como lo vieron en el gráfico, los pueden sacar completamente del área quirúrgica para trabajar con facilidad. Por eso también es importante la primera parte, la parte de planificación. No es solamente el equipo, sino los equipos de terceros. El cirujano o los cirujanos necesitan espacio. Sabemos que, por ejemplo, una endoprótesis lo que puede abarcar, la cantidad de personas, no sé si es cirugía cardíaca. Entonces, no es que solamente entre el equipo, sino que haya un espacio correcto para que todo el equipo humano también se pueda mover. Exato. E aí você mostrou esse recurso, né, essa possibilidade do braço ficar suspenso, né? Isso ajuda a ganhar espaço, né? Então, eu Correcto. queria abrir para pergunta, então, antes de passar para a próxima apresentação. Não sei, doutor Júlio, Calil, não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, se me permitir, o preço do equipamento. Obrigado, Calil. Adriana, você tem essa informação No, 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 yo estoy como en la parte más clínica, más de clínica? asesoría, y tengo muchos países que cada uno es diferente, entonces, Deixa eu até ajudar a Adriana aqui. Hoje, gente, é a Simone que está falando. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Oi, gente. Acho que, doutor Antônio, a gente estava naquela reunião de apresentação, né? Pelo que passaram para a gente aqui hoje, ia ser uma discussão clínica, por isso que até a gente trouxe a Adriana. Adriana, obrigada. Eu acabei não conseguindo entrar no início, tive um problema com o Zoom. A gente já posicionou os valores numa primeira rodada de propostas para o Sírio, tá? E a gente passou também os diferenciais, eles pediram para a gente posicionar duas máquinas, assim como para todos os concorrentes. Pediram para posicionar uma máquina que é o nosso high-end e uma mid-end ali, só que, qual que foi o nosso posicionamento? Quando eu falo de sala híbrida, quando a gente fala de sala híbrida, eu acho que a solução que é o estado da arte e é exclusivamente para a sala híbrida é o nosso fino, e não tem concorrência no mercado, né? Então, como high-end, para que fosse compatível numa equalização técnica ali, bem justa, bem equiparada, eu colocaria meu Icon como meu high-end, e porque o fino, ele está, né? Ele tá, eu coloco ele em outra categoria, porque ele não tem concorrência. Então, a gente acabou não trazendo valores também para essa reunião, porque era uma discussão mais clínica, mas isso a gente já posicionou para o Sírio, tá? Ali, e a gente está esperando. O que acontece normalmente? A gente sempre, obviamente, porque a gente tem um relacionamento muito longo ali com
com vocês, com o Círio, uma base instalada gigante, então a gente consegue, né, usar essa base também a nosso favor na composição de um preço, mas assim, o mais importante é essa homologação clínica e técnica por parte de vocês. Porque ali, a partir do momento que vocês definirem qual é a solução ideal e desejada, ali eles fazem um trabalho de negociação bastante, uma briga bem boa ali, mas é isso que a gente faz. Então, por isso que a gente tinha trazido preços para cá, entendeu? Porque a ideia da reunião era bem essa mesmo, né, Simone? Vai ver mais a parte clínica, tal, porque esse processo de escolha, você pensando na sala, é um processo extremamente complexo, né? Porque você tem que pensar nas outras especialidades, nos recursos que abrangem as outras especialidades que o hospital tem, questão de infraestrutura também, né? De preparo de piso, de teto, tamanho de Exatamente, sala, é uma coisa extremamente complexa, então a gente quis priorizar mais essa parte clínica mesmo. Mas foi por isso. E o que a gente está fazendo? Junto com todo esse trabalho que a gente está fazendo, desde o início da negociação, posicionamento de equipamento, validação técnica do escopo, a gente também está vendo a possibilidade de um site visit lá fora, tá? Num local onde a gente tenha já o Fino com esta plataforma nova. Tá? Então, tudo isso acho que vai ajudar vocês a chegar na decisão, mas às vezes eu falo, o Fino não tem muita discussão quando a gente vai falar de mercado. Não desmerecendo, a gente sabe que tem grandes concorrentes, grandes competidores aí, mas quando a gente fala da sala híbrida, essa solução, eu falo que é o estado da arte. Né? Tem mais uma pergunta, Yasbeck? Alguém? Opa, eu queria fazer uma pergunta, Zé, tudo bem? Yasbeck. Para a Adriana. A gente está vendo aí um movimento aí da cirurgia endovascular partir para robotizar os catéteres, né? Isso tem alguns aparelhos. Eu não sei se a minha dúvida é se esse aparelho seria factível num futuro ter se for o caso de daqui a alguns anos aí essa tecnologia for incorporada, se ela é factível, existe essa possibilidade também. Porque parece que tem um aparelho da Siemens que tem o robô junto, né? Eu não sei se esse aparelho teria essa possibilidade. Creo que estamos hablando de los robots endovasculares, ¿verdad? De cirugía endovascular. Eso, Ok. sí, De hecho, Siemens, sí, creo que todos aquí conocemos, Siemens tenía o compró en su momento lo que se llama Corindus. Corindus es un equipo endovascular que era para hacer la parte cardio y neuro. Ahora ya ese equipo salió del mercado y estamos trabajando en este momento sobre neuro. Fuera de eso, los equipos de plataforma nueva, tanto el Fino como algún otro nuevo, tienen una plataforma abierta, tienen algo que se llama tercera parte, algo así, que tiene que ver con la posibilidad de traer sobre todo la parte de software o equipos de terceros e integrarlos al equipo de angiografía con esa nueva plataforma. La respuesta ahora sería sí, él está abierto, siempre que llega un equipo de tercero, bien sea propio o bien sea software o bien sea hardware, lo que se hace es tratar de integrar, que es diferente a trabajar con las mismas coordenadas dependiendo del tipo de equipo. Entonces, sí, eso se instala a través de eso y generalmente inclusive se intercambia información y se puede mirar también, eso no lo vimos, es muy técnico, pero se puede mirar todo en una misma sistema que es en el display dentro de la sala y fuera de la sala. Entonces, sí, esa es algo que no mencioné que se llama Third Party Broker, que es justamente la posibilidad de estar preparado para traer equipos nuevos a futuro. Okay. Eso. Obrigado. Obrigado. Bom, se não tiver nenhuma outra questão, né, o chat está vazio, não vi nenhuma mãozinha levantada, acho que a gente podia passar, então agradecer a Adriana aí, né, pela apresentação bastante clara. Obrigado, Adriana, pela presença e pela apresentação.
Não, obrigada a usted. A próxima vez será em português. Estou Não, foi ótimo. tentando, estou aprendendo. Foi super claro. Muito Foi bem, obrigada. bem claro. Obrigado, Adriana. Então, acho que eu vou passar a palavra então, já para o Felipe Gomes, né, que vai falar do aparelho, do equipamento da Philips. Né, Felipe, obrigado aí pela Tudo bem, presença. A pessoal? palavra é Obrigado. sua. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bastante bem, está bastante claro. Beleza. Legal. Eu vou compartilhar minha apresentação, tá? Aqui na reunião eu estou com a Ana Sister, ela é nossa gerente nacional de todo o canal de vendas estratégico, tá? Então ela está aqui com a gente. E eu estou também com o Marcelo Javier, que é o nosso especialista clínico também aqui para o Brasil. Então eles estão aqui me suportando também. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me interromper, vamos fazer um bate-papo. E aí no final eu abro para a gente tirar qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Por favor, me avisam se vocês conseguem ver a minha tela. Entrou. Entrou? Entrou sim. Perfeito. A Philips, eu costumo falar, né? Eu estou aqui já há 8 anos, e eu vejo, né, um investimento cada vez maior na área de IGT, na área de intervenção, né? Hoje a área de hemodinâmica, ela é a menina dos olhos da Philips, né? Então, a gente tem tido muito recurso sendo destinado para inovação dentro desses equipamentos, né? Isso se reflete, né, na liderança global que a Philips tem dentro de hemodinâmica, né? Mais de 60% aí a nível global. Então, existe uma preferência realmente pelos sistemas da Philips e eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui por que essa preferência ela é tão latente dentro dos centros e dos grandes hospitais. Quando a gente fala de sala híbrida, né, como a minha companheira da Siemens mencionou muito bem, é muito importante a gente selecionar a mesa apropriada, né? Aqui também a gente consegue ter integração com mesas de diferentes fabricantes também, seja a própria Philips, a Maquet, a gente consegue integrar também com a Hillrom. Então, existe essa composição que a gente colocou na mão da engenharia clínica para eles balizarem com os doutores, com vocês, qual que seria a escolha. Então, essas opções já foram passadas, tá, para eles. A gente tem aqui uma vasta gama, né, de procedimentos, até em linha com a apresentação anterior, né? Existe um destravamento a mais ali nas capacidades clínicas que aquela sala tem que ter, né? Uma vez que uma sala híbrida, você vai usar o melhor dos dois mundos, né, para não ter aquela sala ociosa, a gente consegue suportar aqui vocês dentro de um range de aplicações clínicas que vai de cardiologia até a parte de trauma, né, passando por vascular, neuro, coluna, torácica. Então, aqui a gente traz recursos que realmente vão conseguir destravar aqui esses procedimentos. A Azurion, ela tem, né, um fluxo de trabalho integrado, né, dentro de um tablet, dentro de um sistema que se conversa de uma forma muito integrada, tá? E aqui essa automação, ela não é só uma automação de análise, dados, processos, mas ela é uma automação também da geometria do sistema, né? Então, você consegue pré-salvar todos os parâmetros que você precisa dentro dos softwares também, para você conseguir tocar cirurgias de uma forma mais rápida, usando o que eu chamo hoje, né, ainda mais que o Círio opta pela tecnologia Clarity, né, hoje a gente está entregando para vocês o equipamento com a menor dose possível do mercado. Né, a gente até está fazendo um trabalho, um estudo com o físico de vocês, comparando todas as hemodinâmicas que vocês têm hoje na instituição. Né? E a gente está chegando em alguns valores bem interessantes de redução de dose, um cateterismo básico, 50% de redução de dose, alguns casos vasculares, 80% de redução de dose. Então, a gente está fazendo um trabalho com ele para mostrar para vocês o que a Azurion, que está hoje dentro do Círio, é capaz de entregar em termos de qualidade de imagem versus a menor dose possível, tá? Isso já está sendo medido pelo físico de vocês. Cruzem depois com ele as informações que ele já tem, uns insights bem legais aí para passar para vocês. Quando eu falo de movimentação de sala, a Philips ela vai num encontro um pouquinho diferente da questão robótica do fino, tá? A Philips hoje investiu muito no FlexArm, que é esse sistema de teto, que é um sistema que consegue manter a asepsia do chão, então você não tem nenhuma estrutura enorme ali perto da mesa, aquela estrutura pesada que fica ali suscetível, né, a receber líquido, fluido dentro de um centro cirúrgico, que a gente sabe como que é.
Então, o sistema de teto ele consegue ser flexível desse jeito que eu estou mostrando aqui para você, e deixar a área da mesa totalmente livre e disponível ali para a equipe de anestesia adentrar no procedimento. Né? Então, você vê que não fica, mesmo com o detector afastado, eu não fico com nenhuma estrutura de chão presa ali próximo à mesa. Né? A mesa fica totalmente liberada. E hoje, a Philips realmente investiu bastante nessa geometria, porque ela viu, né, e eu tenho um estudo aqui que mostra que esse sistema, consigo compartilhar com vocês, que a gente conseguiu, com o nosso sistema, 30% de redução na movimentação do staff, do pessoal ali envolvido dentro da sala, sem comprometer a esterilidade utilizando um sistema de teto. Então, se vocês olham esse gráfico aqui, basicamente, os níveis de contaminação da mesa cirúrgica se mantiveram os mesmos da área limpa da ferida, né, da área limpa ali na região da intervenção, tá? Então, com um sistema de teto. Então, isso não impacta, tá? De forma alguma, a gente tem estudos que comprovam isso, né? E o teto, ele traz essa flexibilidade aqui, que você consegue ver, que ele realmente se molda ali ao redor da mesa e não o contrário, né? No caso de sistemas fixos ao chão, o sistema fixo ao chão se molda ali muito a questão da mesa, ele fica preso ali naquele ambiente, né? Um sistema de teto, você remove essa trava e você consegue deslocar esse arco livremente ali por toda a sala para afastar, né? A gente viu a planta, é uma sala grande que comporta isso, então vai ficar com uma autonomia de você ter uma sala muito mais liberada ali, sem ter nenhuma estrutura grande ali do lado da mesa, tá? Quando a gente adentra a área clínica, um dos pedidos principais da primeira reunião foi o seguinte: Felipe, hoje a Azurion que a gente tem aqui é uma máquina muito completa. Eu não quero nenhum recurso a menos, eu quero todos os recursos para garantir que os médicos venham ao centro cirúrgico utilizar esse equipamento, né? Que os médicos da hemodinâmica não sintam falta de nenhum recurso, né? Então eu falo que hoje a Azurion que a gente tem instalada aí com vocês, e tem sido uma experiência muito positiva com as equipes, é uma máquina que realmente está muito completa. Eu acho que é uma das máquinas mais completas do Brasil, inclusive, né? Em termos de softwares. Então, o que significa isso? Eles querem fazer uma réplica desses softwares para dentro do centro cirúrgico também, né? E aqui a gente está colocando uma possibilidade do Echo Navigator para você fazer a fusão com o ultrassom, que é uma coisa que dentro da cardiologia está sendo muito falada, principalmente dentro de estrutural, né? A Philips alinhou essas imagens de ultrassom com a fluoroscopia pela primeira vez em 2013, e você vê, né? Toda essa rota de 10 anos, já estamos no nosso quarto release, que é o que está hoje no Círio, tá? Hoje a gente tem o Echo Release 4, que o pessoal está fazendo um trabalho bem legal com o Dr. Fábio Sandoli, com a equipe do Dr. Perim. Então, está muito legal a utilização desses recursos. Ainda dentro da cardiologia, Stent Bush Live, eu não vou passar tanto da cardiologia, eu já chego na parte vascular, que tem bastante coisa interessante, tá? Dynamic Coronary, então eles estão economizando ali 30% de contraste dentro de cada um dos procedimentos de cateterismo, tá? Quando a gente começa a adentrar agora aqui a parte que é mais sensível a neurovascular e oncologia, ele está completo com todo o pacote Smart CT da Philips, tá? Smart CT é o pacote que a Philips chama para o 3D, para o roadmap, para a tomografia e para o nosso realçador aqui de devices intracranianos. Você consegue utilizar ele também para outros tipos de devices. Tá? Então, ele está completo com essas ferramentas e o melhor de tudo, essas ferramentas elas conseguem ser totalmente controladas no tablet de comando da Azurion. Tá? Que esse é um lançamento, é uma novidade que a Philips trouxe em 2016. Hoje as empresas, com os lançamentos que elas têm trazido, elas estão se equiparando, eu sinto isso, ainda não chegou lá, né? Ainda tem um tempinho ali para elas conseguirem chegar no nível de fluxo de trabalho que eu forneço, né, com o meu tablet. Então, por exemplo, dentro do tablet, com a luva cirúrgica, o médico consegue rapidamente, por exemplo, analisar um segmento vascular, segmentar, quantificar, ele consegue ter uma análise de retificação em cima daquele trecho, tudo feito dentro do tablet, de um jeito rápido, de um jeito seguro, de um jeito que reduz o tempo de operação dentro de sala, tá? Então, tem sido uma experiência muito boa. A gente tem um dado aqui super legal, que a grande maioria dos neurointervencionistas do mundo utilizam sistemas Philips, né? A gente tem ali referências, né, do Bicêtre em Paris,
E é interessante porque essas questões de fluxo de trabalho são muito sensíveis, porque são instituições que tratam, né, muitos pacientes e, às vezes, casos muito complexos, que você não toma muito tempo daquela sala, você deixa ela livre para rentabilizar com outras coisas, sendo que o procedimento consegue ser 30% mais rápido comparado com outros sistemas, tá? Codificação vascular coronariana vai padrão, tá? Então, a gente já coloca toda a segmentação vascular automática, diâmetro da estenose, tudo isso vai para o padrão, você consegue exportar isso em relatórios automatizados ali dentro do perfil do paciente. Codificação ventricular também. Adentrando um pouquinho nos softwares agora, a gente colocou, sim, o Smart CT Roadmap, então vocês vão ter o recurso ali para conseguir navegar a parte vascular com menos uso de contraste, né, com menos uso de radiação também. A gente colocou o Vessel Navigator. Então, você vê que todas as ferramentas que a Philips tem, desde a parte de cardiologia avançada, né, a parte das fusões, até a parte das fusões vasculares também está completo. A minha colega mostrou ali o software deles de navegação. O nosso ele é um pouco similar, né? Tem algumas diferenças de layout, tem algumas diferenças aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele basicamente vem em 4 etapas, né, praticamente, em que você tem a segmentação também, né? Você consegue selecionar o que você quer usar em termos de veias, você consegue, em termos de artérias, você consegue selecionar a vasculatura que você quer utilizar. Uma vez que você seleciona isso, você consegue fazer o planejamento daquelas sessões, você consegue fazer um planejamento de diâmetro, onde que está inserido o ânulus, você consegue fazer todo um estudo ali daquele segmento para, de fato, dar sequência e fazer a registração, né, que é você parear a imagem com a imagem da fluoroscopia, né? Então, você vê que o sistema ele consegue te dar uma referência óssea aqui para você trabalhar e para você parear essas imagens, tudo isso muito rápido, tá? Os sistemas da Philips costumam ser bem rápidos para operacionalizar esse tipo de fusão. E aí, a parte final, a gente tem a questão da própria fusão em si, né? Que aí você tem a imagem da fluoroscopia atrás e em cima você tem as imagens que você imputou e que você fez esses cálculos, essas medidas, e você tem as duas sobrepostas ali em tempo real, tá? Em média, 72% de redução de contraste, tá? É bastante coisa. Outro recurso de fusão, vou passar rapidamente por ele, tá? Ele é mais relacionado à parte estrutural, mas você consegue segmentar também a aorta ascendente, você consegue também selecionar, da mesma forma que você fez ali no Vessel Navigator, você consegue selecionar as estruturas cardíacas que você quer utilizar, você consegue fazer esse planejamento, diâmetro, né? Eu estava fazendo alguns cálculos com o Dr. Fábio Sandoli, só para vocês terem uma ideia da sensibilidade, né, dos sistemas que a Philips tem. A gente comparou todos os cálculos que o Dr. Fábio estava fazendo no sistema dele e a gente pegou os cálculos automáticos que o nosso sistema está fazendo. Basicamente, a diferença está a menos de 1%, tá? Então, realmente é uma diferença muito pouca. A gente já está começando a mudar alguns protocolos ali junto, né? Eu estou sempre muito presente lá, eu estou praticamente toda semana lá com eles, fazendo esse acompanhamento clínico, apesar de eu ser o gerente de produto, tá? Hoje eu sou gerente de produto Brasil da modalidade arco e hemodinâmica, tá? Eu não sou da parte clínica, eu sou da parte de gerência mesmo de produto, né? Trouxe aqui o Marcelo Javier para me suportar, que ele é o nosso especialista clínico mais experiente. Mas, de qualquer forma, eu estou lá dentro, né, do Círio, suportando essa educação clínica continuada para a gente desenvolver os trabalhos com fusão, com softwares avançados, e isso não se limita somente à sala da hemodinâmica, tá? A gente vai extrapolar toda essa questão da educação continuada para a sala híbrida também, tá? E aqui você tem a fusão, tá? Da parte de oncologia, a gente colocou o EmboGuide também, que vocês têm, né? Então, a parte de você segmentar, por exemplo, a região de um tumor, de você conseguir analisar e quantificar, por exemplo, os vasos nutridores desse tumor automaticamente, né? E também são recursos que a gente está colocando nesse sistema que já estão presentes hoje na máquina de vocês.
Uma vez que você segmenta, né, esses vasos nutridores, novamente, você consegue fazer aqui a fusão ao vivo, mostrando toda a trajetória desses vasos nutridores até chegar à área do tumor que você vai fazer em embolização, tá? Então, também a gente vai incluir esse recurso, né? E você vê que os recursos avançados, pessoal, a gente tem se falado muito das fusões, né? Então, não passa disso. A maioria dos recursos que as hemodinâmicas têm, Philips, Siemens, GE, são recursos que vão entregar o que vocês precisam, que vão entregar a qualidade de imagem que você precisa. Acho que a gente não está discutindo isso aqui. Todas as empresas têm bons equipamentos, né? O diferencial da Philips não é esse, né? Todo mundo está ali conectado com uma boa imagem. O diferencial da Philips, na verdade, é a utilização do equipamento, né? A facilidade que você tem de operacionalizar isso, a dose de radiação que é extremamente menor do que a concorrente. As concorrentes, né? Vou falar no plural aqui, vocês conseguem puxar isso com o físico médico de vocês, já tem alguns relatórios preliminares já para analisar. Mas, acima de tudo isso, a gente tem falado muito de fusões, né? Fusões e na parte de cardiologia, da parte de ecocardiografia, né? Hoje, nos congressos de cardiologia, por exemplo, você vê muito mais imagens de eco do que, às vezes, propriamente dito, até de hemodinâmica, de raio-x, né? Então, cada vez mais, os procedimentos mais complexos demandam equipes multidisciplinares, que hoje vocês têm uma equipe top, né? E demandam também um equipamento que consiga integrar diferentes modalidades de imagem para o médico conseguir ter um roadmap ali daquele tratamento, se utilizando de diversas fontes de informações, né? Um ultrassom, uma tomografia, a própria imagem do angiógrafo, né? Então, tudo isso em conjunto para ter uma análise do caso do paciente, né? E segmentar ali um tratamento muito mais personalizado, muito mais rápido, muito mais acurado, né? Muito mais seguro também. Outro recurso que a gente colocou é o Expert Guide, né? Que é o nosso guia de agulhas. Então, você consegue ter toda a trajetória da agulha para fazer uma biópsia, você consegue ter isso bem demarcado ali, com o auxílio da tomografia presente no próprio sistema, tá? Então, a gente está colocando também dentro do pacote que a gente está colocando para vocês. Em termos de softwares vasculares, ele vai completo com 3D Roadmap, o Vessel Navigator, toda essa parte de fusão, tá? Não acho que vocês vão sentir falta de nenhum software, nenhum recurso, né? A questão com a integração das mesas também, ela é uma integração legal. Lógico que a melhor integração de uma hemodinâmica é com a própria mesa dela, né? Isso não tem discussão. Eu acho que é um ponto que eu até coloquei ali na primeira reunião, que é um ponto que os cirurgiões e os hemodinamicistas precisam entrar em um acordo qual mesa que vai ser, né? E aí a dica que eu dei ali naquela primeira reunião é realmente ponderar qual que é o escopo maior da sala, né? E do meu entendimento daquela reunião, eu senti que seguiríamos através de uma mesa da Rio-Rum, tá? Não sei se isso mudou, né? Mas eu senti que seguiríamos com a mesa da Rio-Rum nesse processo. Só finalizando aqui, porque quando a gente fala de hemodinâmica, falar de raio-x, né? Eu tenho formação de física bem forte, e não tem como não falar de física, porque falar de física e falar de radiação, falar de dose que toda a equipe está tomando, ainda mais dentro de uma sala híbrida, que o movimento costuma ser maior. Eu estou falando de segurança para o paciente, eu estou falando de consumo de tubo, né? Então, a Azurion hoje ela tem uma performance de tubo superior ao que a gente encontra no mercado, né? Até X características dela. Não vou entrar em características aqui muito técnicas, eu acho que não cabe, mas cabe falar para vocês que a Azurion hoje é o tubo de maior capacidade de aquecimento do mercado. O que significa isso e por que isso é tão importante para a parte vascular? A gente resfria 1.700 por minuto. Vou dar um exemplo de uma concorrente que não está aqui. Vamos falar da americana. Eles resfriam 500 por minuto. Só um exemplo de base de comparação. Mais resfriamento no seu sistema significa que ele não vai ficar operando no limite, que você vai conseguir fazer protocolos de 3D, de tomografia, que demandam até 5, 10 vezes mais radiação, tá, do sistema. E até conversando com o Dr. Grilo, um neuroradiologista lá do Espírito Santo, uma questão, estava junto até o Dr. Pagiola, e eles estavam falando exatamente disso. Felipe,
os sistemas que a gente usa, e os médicos têm um certo receio de ficar usando 3D, a tomografia, porque vai demandar muito do sistema, porque é lento, porque usa muito raio-x, e eles escolheram o sistema da Philips exatamente por isso, porque a dose de radiação é menor, né? De novo, reforcem aí com o físico de vocês já tem um relatório super legal para vocês analisarem, e com a dose sendo menor, você consegue usar esses protocolos de 3D, de tomografia, muito mais tranquilo, para você conseguir tocar os procedimentos de uma forma mais segura, com mais informações ali inerentes àquele procedimento, tá? Então, isso é um fato já. E você tendo um sistema com a maior capacidade, você não se preocupa em perdas de qualidade de imagem depois, quando você precisa retornar para a fluoroscopia, principalmente se é um paciente desafiador, se é um paciente que tem próteses, é um paciente bariátrico, então você consegue tratar um perfil muito vasto de pacientes com um tubo que a Philips fornece para vocês, tá? Todos os acessórios essenciais, eles estão inclusos, caso a mesa seja a mesa da Philips. Caso não seja, esses acessórios, eles são inclusos através do parceiro da Rio-Rum, com base no que vocês precisam. Então, é mais aquelas bases modulares da mesa cirúrgica, né? Base para fazer urologia, base para cirurgia ortopédica. Então, você consegue moldar a mesa cirúrgica ali, e aí a conformação que vocês já conhecem, que são as mesas que vocês já têm aí dentro do Círio, tá? Era mais ou menos isso. Eu vou abrir aqui um espaço aqui para a gente bater um papo. Tem o Javier aqui que ele consegue esclarecer um pouco mais de dúvidas clínicas, tá? Não queria ficar demandando muito tempo de vocês, que a gente já está quase 2 horas aqui. Obrigado, Felipe, aí, pela apresentação super clara, bem objetiva, dentro do escopo que a gente pediu. E eu queria, acho que abrir até te reforçando aquela questão, porque esse aparelho Azurion, ele funciona com trilho, né, no teto, e essa era uma preocupação que a gente, né, quando está falando uma sala híbrida, né, não para uma sala de intervenção exclusiva, porque dos receios que a gente tem com trilho, às vezes é com risco de infecção, mas você mostrou, né, tem estudos, isso foi estudado objetivamente e não mostrou impacto nesse sentido, impacto negativo nesse sentido em relação à infecção, né? Perfeito. É uma preocupação, doutor, muito válida mesmo. Hoje vocês têm uma FlexArm já dentro do Círio. A FlexArm que a gente está colocando agora é uma FlexArm com kit híbrido, então ela é diferente. Então esse kit híbrido, o que ele é? Ele troca diversos componentes por ácido inoxidável para você conseguir fazer a higienização melhor, alguns componentes são trocados, e vai todo um sistema de vedação de trilho. Essa é a diferença. Então, todo o sistema ele é vedado e a Philips fez esses estudos de interferência microbiológica em cima desse kit para desenvolver, inclusive, esse kit. Esse kit foi desenvolvido com base nisso, para chegar num ponto que, através desse estudo, eu compartilho com você ele para você ter a total segurança que é uma área muito assépsia, muito limpa, e que você tem o chão todo livre na base inteira da mesa para fazer a limpeza. Né, hoje lá na sala, né, convido você, eu vou estar essa semana, eu te mando uma mensagem, se você quiser conhecer lá comigo, a sala lá da hemodinâmica, eu vou estar por lá essa semana, eu te mostro como que é feita a asepsia de uma sala de teto e como não impacta ali no tratamento. Me avisa, eu te deixo meu telefone aqui, a gente se conecta, eu vou estar lá essa semana. Ah, legal. E, bom, queria abrir então, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, doutor Júlio, professor Fausto, Calil, professor Teofanes, doutor Calógeros, tem Soro, quem tiver aí online, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, acho que é isso, né? Bom dia a todos. Eu gostaria só de fazer uma observação em relação à parte clínica, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial, a inclusão dessa inteligência artificial na questão de softwares e como nós aplicamos isso, né? Então, a Philips tem essa tecnologia agregada em diferentes segmentos, tá? E nós falamos aí muito em fusão hoje, né? Só para a gente ter uma ideia, na questão de TAV, por exemplo, o que atualmente as empresas fazem é fornecer um computador para o médico que vai utilizar as ferramentas dele,
e faz isso de forma manual. Então, ele leva um tempo para fazer isso. A ideia da inteligência artificial é ajudar cada vez mais a diminuir esse tempo e facilitar o uso dessa tecnologia durante o procedimento. Então, para que vocês tenham uma ideia, quando a gente fala em TAV, você segmenta isso de forma automática. É um clique, você tem todas as medidas que normalmente a equipe médica faz de forma manual. Então, a agilidade disso e fidelidade da informação é muito importante, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, nós temos isso já para a parte de cardio, a vascular também, quando falamos do Hemogide, onde vamos fazer a segmentação e a detecção automática dos vasos que estão nutrindo esse tumor, tá? Então, isso está muito presente e não só em cardiovascular, para neuro, todas essas modalidades estão sendo beneficiadas dessa tecnologia hoje na Philips também, tá? Obrigado, Javier. Só uma pergunta que acho que eu esqueci de fazer. Quando que acho que é mais voltada para cardio, na questão da fusão com imagens ecográficas, né, do ultrassom. Eu imagino que isso, claro, né, não seja com qualquer aparelho, né, de ultrassom que você consiga fazer, seja compatível com o sistema, mas é muito restrito, são muito restritos os modelos compatíveis, ou você tem em relação ao aparelho de ultrassom, da máquina de ultrassom? A fusão com a fusão com ultrassom, ela funciona com o Epic CVXI que vocês têm na instituição hoje, tá? Tá. Então, até porque já tem na instituição. Até porque o que acontece? Ele é um sistema bem premium. Hoje ele é o sistema mais premium possível do mundo para cardiologia, tá? É o melhor ultrassom hoje para cardiologia, reconhecido aí pela 99% dos médicos. Então, o que isso é interessante? Ele tem todo um fluxo de trabalho que, quando ele integra com a Azurion, esse fluxo de trabalho, ele conversa muito bem dos dois, né? Então, o sistema ele vai ajudando para a fusão aparecer na tela sem muita complicação, né? A gente já tem usado, a gente usou num caso de fechamento de apêndice atrial, foi super legal, né? O sistema, ele performou lá com o Dr. Fábio Sandoli exatamente as marcações que ele colocou no ultrassom ficaram perfeitamente inseridas no lugar de intervenção. O procedimento caiu o tempo, né? A gente fez até mais rápido o procedimento com a fusão. Então, está apto já, você já tem na instituição. É importante falar também que hoje nós temos monitores, um monitor grande dentro da sala de exames, e esse monitor ele é configurado de acordo com a tua necessidade. Você pode colocar até 8 entradas de vídeo de forma simultânea, né? Então, o que acontece em alguns serviços é que você tem a imagem do eco nesse monitor grande, mas ele replica o sinal, ele não faz a fusão, tá? Quando nós falamos de fusão de imagem de ultrassom, é você ter a imagem que o eco está produzindo dentro da imagem de radiografia que o equipamento está produzindo. Então, dentro dessa imagem, você vai ter as duas informações simultâneas, que é a imagem do ultrassom e a profundidade do raio-x. Eles trabalham em eixos invertidos, o que me dá uma noção espacial muito maior e muito mais segura durante o procedimento que o médico está realizando, tá? O que existe é a integração do ecografista com o médico hemodinamicista, utilizando a mesma informação em tempo real. Então, não é só a informação da imagem do ultrassom, mas sim fusionar ela com a angiografia. E isso precisa de um equipamento próprio para poder fazer isso, tá? Já é bom. Obrigado. Então, acho que se não tiver mais perguntas, o chat está vazio, ninguém levantou a mão, então acho que queria encerrar a reunião, agradecer aí a Só Adriana, comentar aqui, que doutor. fizeram as apresentações. O Felipe, alguém quer fazer alguma Oi, coisa? sou eu, doutor. Aproveitar Oi, aqui, que até o Felipe falou bastante de mim. Eu sou o Felipe Fiqui, para quem não me conhece, eu sou físico médico aqui do Sírio-Libanês, tá? A gente está, conforme até o Felipe falou, protocolar aqui no Sírio, a gente acompanha as doses, né, os valores do ponto de vista de instituição, né? Então, a gente acaba vendo Tudo bem, Xará? Não tinha visto, você estava aí. Tudo bem, Felipe? Xavier também. Tudo bem. E a gente acompanha tanto
do ponto de vista de instituição, como também por equipamento, né? Então, acho que até se o doutor extensor quiser, vocês do grupo quiserem, posso fazer uma apresentação para a gente mostrar como que está o nosso perfil de doses dos pacientes aqui do Eu acho super Sírio-Libanês. interessante. A gente pode mostrar. Se eu puder fazer uma pergunta rapidinho, o Felipe e o Xavier, eu achei que vocês aqui no equipamento que vocês têm já o cortina para proteger, o visor, e tem também o relatório de dose, né? A gente está acostumado com essa. Eu não sei se o pessoal da Siemens está oferecendo também tanto o saiote plumbífero como o visor, e como que está o relatório de doses que eles emitem do paciente, se eles têm aquele Radiation Dose Structured Report. Eu não sei se a Simone ainda está aí, ou a Adriana poderia responder isso para a gente. Então, só nessas dúvidas, né? Obrigado. Oi, eu estou aqui sim, mas eu até ia pedir, a gente está com o Bernardo, que é nosso gerente de produto, e com ele que eu validei a configuração, acho que ele pode complementar com mais propriedade. Se me dá uma... Oi, Felipe. Tá sim, tá na configuração, tanto o SIOT quanto a proteção superior, né? E tem um reporte, sim. O reporte eu preciso pegar ele com um dado um pouco mais detalhado para te passar, a gente pode compartilhar com você como que ele sai. Só tocando nesse ponto de dose, é importante reforçar também que a gente está colocando o Arts Fino com um novo sistema que é o OptIQ, que é um sistema de inteligência artificial que reconhece, inclusive, o tipo de material que é utilizado. Ele consegue identificar de que tipo de material é o fio guia, é o stent, é a prótese, e dessa maneira trabalhar um padrão de dose que é constante a todo momento. Como eu fiz a apresentação outro dia para vocês, é um sistema bastante revolucionário, que ainda não tem nada parecido no mercado. As maneiras de redução de doses utilizadas, tanto nos equipamentos anteriores da Siemens, como nos equipamentos dos outros fabricantes, ele tem um padrão de redução de dose de uma maneira bem diferente. Então, esse equipamento ele já está contemplando esse novo padrão de redução de dose, de padrão de cadeia de imagem, que é bem interessante. Otra cosa ahí también para complementar, Bernardo, hay un sistema que también está asociado al equipo, más allá de obviamente la ultra baja dosis, los programas Optic, IQ, etcétera, que es el TeamPlay. Y es un sistema que permite evaluar las dosis de cada paciente y al final de un mes, por ejemplo, en un periodo dado, se pueden hacer las evaluaciones inclusive paciente por paciente sobre cuáles fueron las dosis, protocolos utilizados, tiempos de procedimientos, etcétera. Eso también lo podríamos conversar porque es súper interesante trabajarlo inclusive para estandarizar y para hacerlo como investigación, ¿no? Felipe, você quer É isso, responder o muito Keeper? obrigado. É isso. Obrigado a todos aí. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Adriano. Zerati, Oi, Calil. eu gostaria de parabenizar você, o André, e a todos os palestrantes. Nossa, eu aprendi muito, muito mesmo. Estou muito feliz de ter participado e ver como a tecnologia auxilia os nossos pacientes e a nós médicos. Parabéns, vocês foram extremamente felizes com o tema de hoje e que possamos nos aprofundar mais. Eu aprendi muito, estou deveras impressionado com o avanço da tecnologia para a nossa especialidade. Parabéns aos palestrantes, parabéns a todos os participantes. Estou muito feliz de ter participado. Obrigado, Calil, por ter participado. A gente que está acostumado, uns anos atrás, o único recurso que a gente tinha era a subtração digital, né? Hoje em dia a gente vê que a tecnologia avançou muito e a gente fica contente do hospital estar investindo aí, né, para aumentar aí o parque tecnológico da instituição. Para a gente é uma coisa bastante importante. Acho que o Felipe Keeper também falou, né, essa questão da radioproteção é um assunto que a gente já trouxe aqui no núcleo, mas é uma coisa importante que a gente tem que periodicamente, acho que, revisitar, né, porque é uma coisa fundamental para a gente, né, que tem essa atividade aí em endovascular e está exposto, né? Então é muito importante a gente constantemente estar trazendo esse tema à luz aqui no núcleo, né? E agradecer a presença de todos, né, todos os participantes.
da Adriana, Simone, o Bernardo, aí da Siemens, o Felipe, o Javier e a Ana da Philips. Obrigado pelas apresentações, respeitaram o tempo, respeitaram o enfoque mais clínico que a gente quis dar. Agradecer a presença de todos aí e convidar, né? A gente faz sempre aquele lembrete, quem quiser trazer algum caso para a gente, para as próximas reuniões, ou sugerir algum tema, apresentar algum tema, a gente está aberto aí para receber as sugestões e trazer para o nosso núcleo. O núcleo é nosso, né? De todos nós aqui. Obrigado a todos aí. Então, um abraço e boa semana para todo mundo. Obrigado, doutor Antônio. Obrigada, boa Obrigado pela tarde. oportunidade. Obrigado. Um abraço.